Oi, gente, como vocês estão? Eu tô aqui, lá vou cortar agora brownie, uma receita que eu e meu filho fizemos juntos. Enquanto eu tô aqui na cozinha, o Espírito Santo está ministrando muito no meu coração. Eu não sei se acontece com você, sempre quando eu tô cozinhando, dia de faxina, dia de limpeza, que fica principalmente quando eu tô sozinha em casa, o Espírito Santo fala muito comigo. E um tempo atrás ele ministrou sobre. Eu tô até com uma colinha aqui, ó, porque quando é as coisas de Deus eu anoto. E tá queimando aqui para me compartilhar com vocês um vídeo bem assim, nada programado, rápido, curto, mas que é muito importante. Olha só, o título que eu coloquei desse aprendizado é O Tempo de Deus para nos capacitar. Então eu quero falar sobre isso, sobre esse tempo de espera, sobre o tempo que a gente tem que se preparar, que a gente precisa se capacitar para enfim fazer ou receber determinada coisa. E Jesus ele ministrou no meu coração que durante o tempo de espera para o cumprimento da promessa, Deus nos habilita, Deus nos cura, Deus nos prepara, capacita e só então gera o fruto da promessa a ser vivido. E isso me faz lembrar daquela passagem que está lá em Mateus, eu não vou lembrar onde, mas que fala dos 10 leprosos. Eles gritaram: Jesus, tenha misericórdia de nós e nos cura. E aí Jesus respondeu, Jesus estava a caminho de Samaria. Jesus respondeu: vá até os profetas, a igreja na época, a casa deles, e se presente a eles. Foi a única frase que Deus deu para eles. Então, o que faz a gente entender e que eles entenderam? Que vá se apresentar e no caminho, chegando lá, vocês serão curados. Eles entenderam que a partir daí eles seriam curados. E durante o caminho, eles foram curados, tanto é que só um voltou para agradecer. E Jesus perguntou: mas não foram 10? Cadê os outros 9? Só um voltou para agradecer. Então, só aquele versículo é um capítulo pequenininho, nos ensina muito. Porque enquanto eles estavam indo, eles foram curados. Então, enquanto a gente está nos preparando, enquanto a gente está se capacitando, passando pelo processo, às vezes é um processo difícil. Deus está nos purificando, nos limpando, nos curando, para então gerar o fruto da promessa, seja de cura ou do que for que a gente está esperando aí da grande promessa de Deus. E aí Jesus me levou a meditar sobre o tempo de espera para que a promessa se cumpra. Por exemplo, Abraão. Eles esperaram, Abraão e Sara, 20 anos para viver a espera, que foi do filho Isaque. Sara era estéril. Depois de 20 anos de casados, que eles tiveram Sara. E quem conhece a história, então toda uma história aí linda. Já foram na idade avançada, né? Moisés passou 40 anos vivendo a vida dele casado para enfim libertar o povo do Egito e se tornar aquele homem que até hoje não teve homem nenhum na terra que viveu e viu a face de Deus face a face como foi Moisés. Noé, 120 anos para acontecer o dilúvio. Só para Noé construir a arca, eu acho que foi 100 anos. Então, para acontecer o dilúvio, aquele desastre, mas que para ele foi a promessa dele, porque ele foi liberto, ele e a casa dele, foram 20 anos. Depois está aqui, ó, Davi, 15 anos para se tornar rei. Esther se preparou por 12 meses para ela ser a rainha, né? Porque teve aquele acontecimento com Vasti. Ela foi destituída porque ela ignorou, né, o chamado do rei. Resumindo a história dela, aí escolheram as mulheres mais bonitas e elas se passaram por um processo de escolha. Aí quando a Esther foi escolhida, antes dela se apresentar na frente do rei,
e se torna rainha, ela passou por 12 meses, um ano para ser preparada. Então, no caso aqui, o menor tempo foi de Esther. E às vezes a gente quer tudo para ontem. Hoje a gente acha que um mês é muito, esperar um mês é muito, esperar 6 meses é muito. Então Deus manda te dizer, não é porque você acha que está demorando que Ele não vai cumprir a promessa dele. Não é porque está difícil para você esse tempo do preparo, de capacitar, de te desenvolver, o caminho da cura, se para você está sendo doloroso, difícil, mas não significa que Ele não vai cumprir a promessa dele. Confia e espera, porque enquanto a gente está caminhando, no processo de enfim chegar no fruto e viver a nossa tão sonhada promessa, Ele está liberando sobre nós tantas coisas que faz a gente já viver uma vida melhor para chegar lá na nossa terra de Canaã, cada um tem a sua terra aí, e desfrutar do melhor da promessa de Deus da melhor forma. Porque quantas pessoas que perecem no caminho? Quantas pessoas que desistem no caminho? Quantas pessoas que deixam de acreditar e perde a promessa? Por exemplo, Ló. Ele, quando foi Sodoma e Gomorra, o anjo deu a oportunidade para ele porque Abraão orou por ele. Abraão era tio de Ló. Vai e não olhe para trás, era a ordem. Corre, que é quando vocês chegarem lá, nós vamos mandar do céu fogo e vai consumir com toda a cidade. De Sodoma e Gomorra, eram 2 cidades, né? E eles foram, a esposa de Ló olhou para trás e ela foi transformada numa pedra de sal, porque ela foi desobediente com uma palavra simples. As coisas de Deus é simples, só nos basta acreditar, ter fé, mesmo nos dias difíceis, né? E obedecer. O tempo de Deus para nos capacitar, então a gente viver a promessa pode ser longo, mas ele não muda, ele não volta atrás, ainda que a gente duvide, ele não volte atrás. Então aguenta mais um pouco, continue, ande 1 milha a mais, e quando você estiver fraco, ore, jejue, louve, para você ser renovado na presença do Espírito Santo, e continue, porque vai valer a pena, assim como esse cheirinho de brownie que está aqui, a minha casa está com um cheiro tão bom. Um abraço e até o próximo vídeo.